Namastê, eu sou a Carmen Lúcia Dalano, de São Paulo. Conhecimento é a palavra que expressa o que representa o despertar da consciência na minha vida. Eu conheci o Sebastião Camargo nas participações que ele fez no programa O Portal do Amanhã, da Rede Boa Nova de Rádio. No dia 10/10/2010, eu tive a honra de conhecer no mesmo programa o Sebastião Camargo, dessa vez pessoalmente. E tudo o que aconteceu naquele momento me deu a certeza de que se tratava de um reencontro, um recomeço, um reinício e a retomada dos meus estudos junto à equipe Despertar da Consciência. Depois vieram as palestras e um seminário que o Sebastião realizou em 4 etapas, em 4 encontros. E depois disso, eu estava inserida, participando no grupo Despertar da Consciência, o nosso grupo de estudos Leon Denis, que fica em Guarulhos, São Paulo. Bem, assim, nessas primeiras etapas, recebi muitas informações, um conhecimento muito vasto, que eram informações novas, que eu não conhecia anteriormente, outras que foram complementando e aprofundando informações que eu já havia adquirido em outros momentos, em outros cursos e experiências, de forma que tudo isso permitiu a ampliação da visão que eu tinha sobre a nossa origem, trajetória e destinação. E assim continuamos a estudar cada vez mais, aprofundando, trocando ideias, dialogando a respeito desse multiverso dos nossos mundos internos e externos. Em um determinado momento, sentimos, porém, a necessidade de uma vivência prática. E aí o Sebastião veio com a proposta em relação ao alimento. Então, não desperdício, fazer o máximo com o mínimo, o aproveitamento total dos alimentos. Comecei a praticar tudo isso gradativamente e depois de um tempo já percebi mudanças acontecendo internamente. E também, depois de um tempo, mudanças que aconteciam junto ao núcleo familiar, que também começaram a ter essas atitudes, por exemplo, com relação ao não desperdício. E outros campos meus de atuação, também observei que ocorreram mudanças. Então, por exemplo, no campo profissional, em um dos empregos que eu tinha, no grupo do qual eu fazia parte, eu senti um certo desconforto e as pessoas se afastando cada vez mais de mim. E tudo culminou com a minha demissão desse emprego, não por conta disso, mas por uma questão referente à empresa, mas que estava ao encontro de algo que eu não queria mais para mim. Conviver num grupo onde imperava a falsidade, imperava a busca pelo poder a qualquer preço, e outras questões, né, relacionadas àquelas etapas que estávamos também fazendo parte, vivenciando do nosso processo evolutivo, do qual eu não fazia mais parte. Em relação à família, onde vivenciamos a maior parte, né, das nossas experiências com os aprendizados do despertar, eu percebi que houve um aumento nos conflitos, as nossas relações ficaram mais conflituosas, as palavras mais agressivas, um ambiente mais tenso. Então, depois é que eu fui perceber que eram justamente essas consciências que se apresentavam para serem trabalhadas, como a culpa, o medo, o apego, e dentre outras questões também, né? E isso tornou a nossa convivência em família
muito tensa. O ambiente se transformou num verdadeiro caos e do qual eu tive também que me afastar fisicamente. Quando me distanciei desse ambiente, percebi a luz do conhecimento trazido pelo despertar da consciência, que na verdade o que estava sendo trabalhado é nessas questões que estavam sendo colocadas em pauta para que pudéssemos ter a oportunidade de nos transformar. E foi o que aconteceu. Comecei a perceber transformações internas reverberando para as pessoas também da família, de forma que, por fim, observei uma diminuição desses conflitos e hoje eu digo o seguinte: estou caminhando nessa relação familiar, estamos caminhando, guiados por essa luz do conhecimento do despertar da consciência, nos acolhendo, nos dando base e sustentação e enxergando lá no fim do túnel a luz do entendimento, da harmonia. E esse processo está sendo muito bacana, muito bonito mesmo. Então, em relação a essas questões todas, eu posso trazer no contexto pessoal que o despertar da consciência, nós trabalhamos o que está, né, na capa do livro, na frase só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidade. Entendi pessoalmente na minha evolução espiritual, pessoal, que ser feliz é dar esses pequenos passos rumo a pequenas grandes conquistas que acontecem a cada momento, a cada instante nos nossos universos internos e externos. Liberdade é ter a liberdade, sentir-se liberto para ser quem é e dar ao outro a liberdade de ser o que ele deseja ser. E a responsabilidade não como dever, não entendo mais como dever que eu tenho para com o outro, porque isso daí é um dever, né? Que eu tenho com o outro, é o meu papel que eu assumo no contexto familiar, profissional, por exemplo. Mas responsabilidade significando a autorresponsabilidade. Responsabilidade pelo meu sentir, pelo meu pensar, pelo meu falar e pelo meu agir. Gratidão profunda ao despertar da consciência por tudo que me tem proporcionado a mim, a meus familiares, em todos os contextos por onde transito. Certamente essa mensagem está fazendo toda a diferença na minha vida e eu digo, em nossas vidas como multiverso interno e nos universos externos que nos permeiam. Gratidão eterna e profunda, Sebastião Camargo e equipe Despertar da Consciência. Namastê.